A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados, Deus abençoe a todos. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Glória a Deus pela sua vida. Hoje é quarta-feira, dia 18 de fevereiro. Eu sou o apóstolo Júnior, queridos, e quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, né? E também pela palavra que o Senhor tem preparado para nós hoje, né? Deus tem nos alimentado, né? Um devocional diário que nós fazemos aqui nesse programa, né? Glória a Deus, queridos. Vamos fazer nossa oração. Fecha seus olhos. Meu Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós entramos na sua presença mais uma vez e te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Mesmo sendo tão falhos e fracos, o Senhor nos alcançou, Pai. O Senhor nos alcançou, Senhor, com teus laços de amor, Pai querido, com cordas de amor, como está escrito, Pai. O Senhor nos atraiu, Senhor amado, o Senhor nos limpou, nos purificou e tem nos ensinado para que venhamos permanecer nesse amor, Pai. Meu Deus querido, não há como retribuir tudo o que o Senhor tem feito por nós, Pai. Mas queremos te agradecer, Senhor, com a nossa vida, com tudo que temos e tudo que somos. Quero colocar tudo diante de Ti, Senhor, da minha vida. E também, Senhor, ajudar os meus irmãos, Pai, a fazerem essa oração. Diga isso a Ele, queridos. Diga, Senhor Jesus, tudo que eu tenho e tudo que eu sou pertence a Ti. Faça da minha vida o seu querer, a sua vontade, porque eu creio que a sua vontade é muito melhor e maior do que a minha. Aliás, a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. E é essa vontade que eu quero viver com o Senhor. Diga isso a Ele, quer dizer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai, eu louvo a Deus, Pai. Eu louvo o Senhor pela vida dos meus irmãos. Pai, eu os abençoo. Profetizo bênçãos, milagres, cura, renovo, restauração. Eu profetizo, Pai amado, a comunhão do casal, marido e esposa, a comunhão entre os filhos, os pais, os irmãos, Pai querido. Eu abençoo a família, Pai, eu abençoo a saúde dos teus filhos, Pai. Que haja cura, renovo, fortalecimento, que haja bênçãos, Pai querido, em nome de Jesus, milagres, Deus. Aquilo que é impossível humanamente falando, sejam abençoados, sejam curados, sejam tocados pelo poder de Deus. Do alto da cabeça, planta dos pés, sejam abençoados em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa a sua mente, o seu sentimento, o seu coração, a saúde. Meu Deus, abençoa o trabalho das mãos, da sabedoria, para que você possa produzir mais, para que você possa prosperar, para que você possa fazer coisas que você achava inimagináveis no passado. Sejam abençoados, que seja abençoada a sua mente, as suas mãos, sejam hábeis as suas mãos, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, venha abençoar os seus negócios, venha abençoar o seu trabalho, o seu patrão, venha abençoar a empresa que você está trabalhando, a sua empresa, venha abençoar os seus negócios autônomos, aonde você estiver, seja abençoado, que Deus venha abrir portas, venha fazer milagres, maravilhas e prodígios, e mostrar mais uma vez, como está escrito, a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Diga amém, diga glória a Deus, queridos. Amém. Pegue o copo com água ali também, queridos. Vamos fazer nossa oração com um copo com água. Vamos apresentar ao nosso Deus. Papai, abençoa essa água, Pai, que os teus filhos apresentam a Ti. Que ela seja um santo remédio, Deus, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que é o nome que faz milagres. Quem beber dessa água seja abençoado. Amém. Glória a Deus. Podem beber, queridos. Glória a Deus. Amém, meus amados. Glória a Deus. Toma posse da sua bênção, toma posse da sua vitória, em nome de Jesus. Vou mandar um abraço para os nossos irmãos. Vocês viram ontem, que bênção, queridos. Pedro, eu não pude fazer o programa ontem. Ontem também tinha ao vivo na rádio. E o Pedro se prontificou para fazer, né? E eu estava assistindo, estava na estrada naquele momento, pegava a internet onde eu estava, cortava um pouquinho, mas pegava ali. E eu estava vendo ao vivo também o programa ali com vocês, né? E muito feliz, né? Deus tem usado, tem dado sabedoria, entendimento, fé, obediência, né? Pedro, a Nicole e a Esther, eles têm essa bênção a favor deles, né? Glória a Deus, e Deus tem honrado eles, né? Tá se preparando para o ministério dele, né? Ele já é, mas vai se tornar um grande homem de Deus, né, queridos? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Fiquei muito feliz, né, de ver ele desenrolando de maneira bem sábia, tranquila, serena, né? Ficou um pouquinho nervoso, mas eu fico nervoso até hoje, então tá tudo certo, né? Glória a Deus por isso. Amém, meus amados. O que vocês acharam? Glória a Deus, né? Achei muito feliz. Pai também mas foi muito bom, sim, com certeza, né? Glória a Deus. Deixa eu mandar um abraço para vocês, meus queridos. Deus abençoe Paranaguá, os nossos irmãos aqui de Paranaguá, da nossa sede. Deus abençoe o litoral do Paraná, queridos, tá?
Guaratuba, Deus abençoe Matinhos, Pontal do Paraná, as nossas igrejas aí, né, físicas e também digitais, né, fazem parte, estão sempre conosco, ligados aí conosco, ceando conosco, congregando conosco, né? Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus, tá? Deus abençoe Foz do Iguaçu, Santa Helena, também no Paraná. Deus abençoe Maringá, Campo Mourão, lá no norte do Paraná. Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus pela vida de vocês. Bituruna, lá no sul do Paraná. Deus abençoe, tá? Nossos pastores, as suas famílias. Deus os abençoe, queridos, tá? Em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Deus abençoe Santa Catarina. Deus abençoe o Rio Grande do Sul, sempre conosco também. Deus abençoe São Paulo. Deus abençoe, queridos, tá? Em nome de Jesus, no Rio de Janeiro, que estão nos acompanhando. Deus abençoe, queridos. Lá na Paraíba, que também nos acompanha. Deus abençoe vocês, queridos. Nos Estados Unidos. Deus abençoe quem nos acompanha da Espanha. Deus abençoe vocês, queridos, tá? Onde você estiver, se eu esqueci algum lugar aí, me perdoe. Mas sejam abençoados, né? Essa oração é especial para você que está nos assistindo aí. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém, meus amados. Glória a Deus. Então vamos lá, quero pedir para vocês compartilharem, né? Comentarem, dê o joinha, se você não deu, rapidinho dá um like ali para ajudar, fortalecer. Se você está assistindo, queridos, né? Pode dar um oi, um amém, um glória a Deus ali, queridos, tá? Só para eu saber que vocês estão assistindo. Ontem tinha uns amigos do Pedro, né? Os amigos aí também estavam assistindo aí. Eu acredito que eles assistem, não só quando o Pedro, porque o Pedro não avisou que ele ia fazer. Então, acredito que estão nos acompanhando aí, tá? Um abraço para vocês, queridos. Deus abençoe vocês, tá? Em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém. Por que tá no... Deixa eu ver aqui. Vamos continuar a nossa leitura hoje, queridos. Tá falhando um pouquinho, ó. Bom. Levíticos capítulo 27. Vou ter que desligar e ligar de novo, pelo jeito não pegou. Vamos lá. Vai abrir agora. É o último capítulo de Levíticos hoje, né? E nós já vamos entrar em Números. Levíticos capítulo 27, queridos. Glória a Deus. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando um homem fizer um voto especial, as pessoas serão ao Senhor por tua avaliação. Ou seja, então, quando as pessoas fizerem um voto, elas vão falar a Moisés e Moisés vai avaliar se isso é agradável a Deus ou não. Ele ia avaliar isso. E a tua avaliação será de um homem de idade de 20 anos até os 60 anos. Será a tua avaliação de 50 shekels de prata, segundo o shekel do santuário, né? Então, tinha o voto ali, como que era feito o voto também, o valor dele, né? Se for uma mulher, a tua avaliação será de 30 shekels. Então, o homem tinha que fazer se fosse um homem de idade de 20 anos até 60 anos de idade, então ele deveria que nesse voto trazer 50 shekels de prata, segundo o shekel do santuário, né? E se for mulher, estaria 30 shekels, né? E se for da idade de 5 anos até 20 anos, for criança, a tua avaliação do homem será de 20 shekels e da mulher de 10 shekels. Se for da idade de 1 mês até 5 anos de uma criança, né? Então tua avaliação do homem será de 5 shekels de prata e a tua avaliação da mulher será de 3 shekels de prata. E se for da idade de 60 anos acima, se for homem, a tua avaliação será de 15 shekels e da mulher de 10 shekels. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então ele se apresentará diante do sacerdote para que o sacerdote o avalie conforme a habilidade que prometeu o sacerdote o avaliará. E se for um animal do qual o homem traz uma oferta ao Senhor, tudo que algum homem der ao Senhor será santo. Ele não a alterará, nem a trocará bom por mal, ou mal por bom. Se ele trocar animal por animal, tanto o que for trocado como aquele que se trocou serão santos. E se for algum animal impuro dos que eles não oferecem em sacrifício ao Senhor, então ele apresentará o animal diante do sacerdote. E o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau. Conforme a avaliação do sacerdote, assim será.
Porém, se em alguma maneira o resgatar, então ele está falando dos animais, como que era feito como que era oferecido, né, queridos? E depois os animais, né? Os animais eles ofereciam. Mas se eles quisessem resgatar, o que que é? Eu quero ficar com o animal. Então tá bom. Porém, se de alguma maneira o resgatar, então ele acrescentará a quinta parte além da tua avaliação. Então era a avaliação do sacerdote, de Moisés ou dos sacerdotes, mais 20% do valor, né? E quando o homem santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, então o sacerdote a avaliará, seja boa, seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. E se o que santificou resgatar a sua casa, então ele acrescentará a quinta parte do dinheiro à tua avaliação e será dele. Se um homem santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um homer de semente de cevada será avaliado por 50 shekels de prata. Se ele santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas se ele santificar o seu campo depois do jubileu, então o sacerdote ele contará o dinheiro conforme os anos restantes até o ano do jubileu, e isso se abaterá da sua estimativa. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então ele acrescentará a quinta parte do dinheiro da tua estimativa. Ele será assegurado. E se ele não resgatar o campo, ou se ele vender o campo a outro homem, não será mais resgatado. Mas o campo, quando sair do ano do jubileu, será santo ao Senhor, como um campo consagrado. A possessão dele será do sacerdote. Interessante isso aqui, queridos, olha. Se um homem santificar ao Senhor um campo que ele comprou, o qual não é dos campos da sua possessão, então o sacerdote contará o valor da tua avaliação até o ano do jubileu, e ele dará a tua avaliação naquele dia, como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo retornará àquele a quem foi comprado, aquele a quem a terra pertencia. E toda a tua avaliação será conforme o shekel do santuário, de 20 geras será o shekel. Somente o primogênito dos animais, por já ser do Senhor, nenhum homem o santificará, seja boi ou ovelha, ele é do Senhor. Então você não oferece o Senhor que já pertence a ele, né, queridos? Isso funciona com dízimos e ofertas, tá? Isso aqui é minha oferta, não. É o dízimo já pertence ao Senhor, tá, queridos? Oferta é outra coisa. Versículo 27. E se for um animal impuro, então ele o resgatará, de acordo com a tua avaliação, e acrescentará a quinta parte. Ou se não for resgatado, então deverá ser vendido de acordo com a tua avaliação. Todavia, nenhuma coisa consagrada que um homem consagrar ao Senhor de tudo que ele tem, tanto de homem como de animal, ou do campo de sua possessão, se venderá ou se resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Nenhuma coisa consagrada que for consagrada do homem será resgatada, mas certamente será colocada à morte. E todos os dízimos da terra, quer da semente, quer da terra, ou do fruto da semente da terra, né? Quer da semente da terra, ou do fruto da árvore, são do Senhor, santas são ao Senhor. Se um homem quiser resgatar de seus dízimos, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. E acerca dos dízimos do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara, a 10ª parte será santa ao Senhor. Então, de tudo que ele tem, 10ª parte, também dos dízimos. Ele não procurará entre bom e mal, nem a trocará, ou trocará. E se ele o trocar, então tanto ele como o trocado serão santos, não serão resgatados. Esses são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, aos filhos de Israel, no Monte Sinai. Então não pode trocar. Se trocar, os dois vão ser consagrados. Tanto aquele que ele achava que era ruim, né, que trocou, e como aquele que achava que era bom. Glória a Deus, queridos. E assim, então, nós concluímos o livro de Levíticos, né? Vamos entrar no livro de Números, capítulo 1. Bem interessante essa questão, né? Isso aqui tudo, que lembra que esse aqui está tudo na Torá, né? No Pentateuco ou na Torá dos judeus.
Isso aqui para ensinar eles como eles deveriam servir a Deus na prática. Então tem muita coisa importante para nós aprendermos, tá, queridos? Ou para nós meditarmos, né? Entendermos, né? Então glória a Deus por isso. Vamos para o livro de Números. E o Senhor falou a Moisés no deserto de Sinai, no tabernáculo da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano, após eles terem saído da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número dos seus nomes, todos os homens, cabeça por cabeça. Com 20 anos de idade ou mais, todos que estiverem capacitados para sair à guerra em Israel. Tu e Arão os contareis segundo os seus exércitos. Então era capacitado, era contado de 20 anos para cima, tá? E esses são os nomes dos homens que estarão convosco. Da tribo de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadei. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Isacar, Natanael, filho de Zoar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elom. Dos filhos de José, Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aiezer, filho de Amizadai. De Aser, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os eleitos da congregação dos príncipes das tribos de seus pais, os cabeças de milhares em Israel. E Moisés e Arão tomaram estes homens designados por seus nomes. Então, ou seja, quando eles saíram do Egito, lembra que esse aqui era dos filhos das 12 tribos de Israel, como eles entraram no Egito, queridos, né? Todos irmãos de José e Jacó. E agora esses filhos, né, deles, que eles morreram, né? Os patriarcas morreram e os filhos passaram a ser os cabeças de milhares, ó. Então eles foram chamados, tá? Designados por seus nomes, né? Imagina que eles ficaram 400 anos no exílio, queridos. Então você vê como o tempo parou para eles, né? Morreram aqueles com longa, farta idade e eles tiveram uma idade longa, queridos. A idade, por exemplo, da mãe de a Joquebede, a mãe de Moisés, se eu não me engano, o livro do Justo trata ela com 400 e poucos anos de idade, queridos. O Arã, seu marido, tinha 100 anos a menos que ela. Vamos lá. Moisés e Arão tomaram esses homens designados por seus nomes e reuniram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês e declararam a sua descendência segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenou a Moisés, ele os contou no deserto de Sinai. E os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, cabeça por cabeça, todos os homens com 20 anos de idade ou mais, todos que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Ruben eram 46.500. Dos filhos de Simeão, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, cabeça por cabeça, todos os homens com 20 anos de idade ou mais, todos que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Simeão eram 59.300. Os filhos de Gade, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Gade eram 45.650. Dos filhos de Judá, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Judá eram 74.600. Dos filhos de Isacar, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos que eram capacitados para sair à guerra.
Os que foram contados da tribo de Zacar eram 54.400. Dos filhos de Zebulon, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Zebulon eram 57.400. Dos filhos de José, especificamente dos filhos de Efraim, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Efraim eram 40.500. Dos filhos de Manassés, o outro filho de José, né, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Manassés eram 32.200. É lindo esse aqui, né, queridos, que Efraim e Manassés, eles entraram na herança de José. Eles receberam a herança do pai deles, queridos, né? 36. Dos filhos de Benjamim, por suas gerações, segundo as suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número dos seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Benjamim eram 35.400. Dos filhos de Dan, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Dan eram 62.700. Dos filhos de Asser, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Asser eram 41.500. Dos filhos de Naphtali, ao longo de suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com as casas de seus pais, conforme o número dos seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Naphtali eram 53.400. Esses são os que foram contados por Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, sendo 12 homens, cada um deles pela casa de seus pais. Assim foram contados todos os filhos de Israel, de acordo com a casa de seus pais, de 20 anos de idade ou mais, e todos que eram capacitados para sair à guerra em Israel. Todos que foram contados eram 603.550. Então esse era o número do exército de Israel naquele tempo. 603.550. Todavia, os levitas, de acordo com a casa de seus pais, não foram contados entre eles, queridos. Olha que interessante isso, meus amados. Porque o Senhor havia falado a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem incluirás a soma deles entre os filhos de Israel, mas porá os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre todas as coisas que pertencem a ele. E eles levarão o tabernáculo, e todos os seus utensílios, e o administrarão, acamparão ao redor do tabernáculo. Interessante isso aqui, porque todas as tribos tinham uma obrigação militar, né? Então ali deu aqueles 600 e poucos mil ali que faziam parte do exército, mas os levitas não poderiam. Por quê, pastor? Por que Deus poupou eles? Não, queridos, é uma maneira errada das pessoas verem. Muitas pessoas pensam assim: os levitas não precisam sair à guerra, queridos. Os levitas batalhavam a guerra mais importante de todas, a guerra espiritual, que sem essa, meus amados, né, é impossível vencer. Então, quem mais contribuía para a guerra, por incrível que pareça, eram os levitas, e dentre os levitas tinha os sacerdotes. Amém, queridos? Então, cada um precisa fazer a sua parte, queridos, né? Os sacerdotes hoje, queridos, nós como pastores, obreiros, bispos, apóstolos, né, queridos, evangelistas, missionários, nós temos uma missão, queridos, de lutar principalmente espiritualmente, queridos, tá? Muitos de nós, por causa do politicamente correto, ou porque parece necessário, abandonam o espiritual e vão para a carne. Estão deixando Deus de lado para vencer a luta de maneira carnal. Amém? Que isso é muito sério e acontece muito hoje. Então, por isso que cada um precisa fazer a sua parte. Cada um precisa puxar a guerra. É a mesma coisa hoje. Qual que é a vontade de Deus hoje? É que todo mundo esteja no altar pregando a palavra? Não, queridos.
Então, cada um tem a sua contribuição para a sociedade e também para o reino de Deus, né? Então, quando eu falo assim que nós temos que viver pela fé, ontem eu vi a pregação do Pedro também sobre essa questão bem interessante, né? Mas a questão não é para você largar seu emprego, ou você, não, é para você ouvir a Deus e fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Qual é o chamado de Deus na sua vida? É empresarial? Glória a Deus, aproveita isso, glorifica a Deus. É para você ser um trabalhador, para você estar um operário? Seja um operário, querido. Não tenha medo, não tenha vergonha, glorifique a Deus onde você está. Você está contribuindo para Deus. Não é para ficar em casa, dona de casa. Ué, o que isso tem de mais? Ou seja, quem é que vai cuidar dos filhos? Quem vai cuidar da casa? Então, da mesma maneira, é importante. É que as pessoas, elas hoje em dia, olha, fulano é executivo, fulano é empresário, fulano é isso. Queridos, cada um tem. Se todo mundo fosse empresário, cadê os clientes? Cadê aqueles que iam trabalhar? Vocês estão entendendo? A mesma coisa é no corpo de Cristo. Existe um cabeça no corpo de Cristo, que é Jesus. E todos nós somos membros do seu corpo. Todos nós temos papéis importantes que precisamos entender qual é o nosso papel e desempenhar o nosso papel, queridos, no corpo de Cristo, para que o corpo caminhe de maneira certa, da maneira correta. Agora, se eu sou o coração e eu quero ser o pulmão, o que eu estou fazendo? Eu não vou deixar de bombear o sangue. E daí o corpo vai padecer, vai sofrer, vai ficar enfermo, vai morrer. E assim muitas pessoas estão sofrendo, queridos, né? Não só o corpo, mas o coração também vai padecer. Ele foi criado para bombar o sangue, não para bombar o ar, não é verdade? Ou seja, queridos, né? Então cada um tem uma função. Se eu vou numa função que não é a minha, eu vou me sobrecarregar e eu não vou desempenhar o papel que Deus me criou para fazer. Vou estar fazendo de maneira errada, de maneira carnal, não de maneira espiritual. Então cada um precisa entender qual é o seu chamado e lutar por isso. Às vezes eu tenho um chamado de ser pastor, mas eu não posso ser pastor agora. É um exemplo, né? Então Deus vai preparar você aonde você estiver, aonde você passar, Ele vai estar fortalecendo a sua fé para o dia você assumir o seu ministério. Deus vai levantar alguém que vai levantar você pastor, ou né, vai usar um homem, né? Ou Ele vai falar com você diretamente. Se você tiver um ministério como nós, por exemplo, Deus falou para nós abrirmos um ministério, né? Então, glória a Deus. Tem pessoas que vão trabalhar em outro ministério, tem uns que vão abrir. Ah, mas e se eu tiver aqui um chamado para mim trabalhar no ministério e eu abrir o ministério? Eu vou estar fora do corpo, eu vou estar sofrendo e fazendo todo o povo sofrer, eu vou estar sobrecarregado, porque eu não vou estar exercendo o meu chamado. Você está entendendo isso? Quer dizer, é muito forte. Por isso que muitos pastores, eu estou falando só de pastor, mas isso é em toda a sociedade, tá, queridos? Por isso que muitos pastores sofrem com depressão, por exemplo, estão deprimidos, estão cansados, sobrecarregados, precisam tirar férias. Queridos, como que tira férias de Deus? Não, pastor, não é de Deus não, é só da rotina. Mas a rotina, às vezes, eles se encheram de rotina que Deus não chamou, estão sobrecarregados. Nós precisamos, queridos, deixar Deus cuidar da nossa igreja, deixar Deus cuidar de tudo. Por isso que o tempo pertence a Deus e também a organização da igreja pertence a Deus. Você vê lá na igreja, por exemplo, nas igrejas do Apocalipse, o próprio Senhor Jesus falando, olha, eis que eu tenho isso a teu favor, eu gostei disso que vocês fizeram, estão acertados nisso, tá? Parabéns. Mas olha, isso que vocês fazem, eu não gostei. Eu peço que vocês mudem. Se vocês não mudarem, eu vou tirar o candeeiro, ou isso ou aquilo. Vocês estão entendendo? Ou seja, Jesus estava consertando, arrumando. Olha, o corpo é meu, tá, Cris? Então isso que vocês fizeram, eu fiquei muito feliz com o que vocês fizeram. Você vê que Deus dá autonomia para nós, para a igreja fazer. E Ele vai lá e orienta. Ó, isso aqui tá certo, ó, isso aqui não tá certo não, isso aqui eu não gostei não, para com isso aí. Ou faça de maneira correta. Vocês estão entendendo? Que Deus ele vai orientando. Por quê? Porque Jesus é o cabeça da igreja. E isso funciona para qualquer área, não só espiritual, ou melhor, tudo é espiritual, mas não só no que diz respeito à igreja, mas também no secular também. Olha, eu fui feito para mim ser empresário. Queridos, quem não tem a capacidade para ser empresário, vai abrir 10 empresas e vai fechar as 10, porque não tem esse chamado. É forte isso, queridos. Tem pessoa que ela desenvolve o trabalho muito bem, tem, né, infinitos tipos de trabalho. Mesma coisa o Levi, tem cantores, né? Tem pessoa que ela nasce com dom. Eu vejo, por exemplo, meus filhos, né? Para mim, cantar até hoje, eu desafino e não pouco, de verdade. Eu desafino bastante. No violão também, hoje, né? É a melhor fase que eu toco, claro, sempre aumentando, mas ainda é muito pouco. O Pedro, ele pegou o violão, desenvolveu, eu ensinei o que eu sabia para ele, pegou aquilo, passou e foi longe. A afinação das crianças, das meninas do Pedro é impressionante, como eles conseguem ouvir a afinação, conseguem cantar. Por isso que eu passei o louvor para eles. Enquanto eles não tinham esse ministério... louvor, né, de louvor,
Eu estava cantando, fazendo o meu melhor para Deus, sempre fiz. Mas agora que eles estão, deixa eles irem. Eu quero cantar também, nunca vou deixar de ser um adorador. Amém, meus amados? Mas quem assumiu o ministério foram eles agora, né? As meninas têm uma voz linda, nunca fizeram curso, nada, fazem segunda voz, nem sei, até hoje eu não entendo esse negócio de segunda voz. E elas fazem, aprenderam sozinhas, fazem. A hora que Deus quiser, que Deus permitir, eu quero, né, colocar elas num curso bom de vocal, né, para que elas aprendam técnicas, né, e melhorem ainda mais, né, porque nós somos adoradores, a palavra de Deus para nós sermos adoradores com excelência, né? Ou seja, nós devemos procurar cada vez sermos melhores, queridos, né? O meu chamado não é cantar, mas faz parte também. Então eu canto, eu louvo com muito amor, mas é pregar. E é isso que é o meu foco. Meu foco é, Senhor, não deixa eu falar nada além do que o Senhor quer que eu fale e também não deixa eu tirar o que o Senhor está falando. Por isso eu tenho bastante cuidado, vocês já notaram isso, eu tenho bastante cuidado na ministração, né? Eu não preparo, nunca preparo um esboço para me ministrar, sempre eu leio, Deus me dá uma palavra, eu vou lendo a Bíblia, como que saltasse assim, essa aqui é a palavra que eu vou pregar hoje. Eu já fecho a Bíblia, nem quero ler. Por quê? Deixa Deus falar. Porque se eu ficar meditando ali, dá para falar isso, dá para falar aquilo outro. Não, deixa Deus meditar. Não estou condenando, nem falando que é errado quem faz diferente, queridos. Essa é a minha fé. Como eu disse, nós somos um corpo e cada um tem um chamado. Então esse é o meu chamado. Amém, meus irmãos? Não estou falando mal de ninguém, queridos, tá? Tem um pastor que a vida inteira ele prepara o esboço e ele é usado por Deus. E com certeza, que se ele faz no temor de Deus, ele vai ser usado por Deus. Ele agrada a Deus por isso e ele tem muito temor de que ele quer preparar as coisas certinho para não falar besteira também e tá certo na fé dele. É a mesma coisa, queridos. Até eu quero falar algo especial para vocês que eu acho que eu não comentei isso dessa maneira. Mas é muito importante. Nós não devemos falar mal de autoridade, né? Ou melhor, nos levantar contra a autoridade. Como nós vivemos, querido, uma pseudo-democracia, não é democracia, mas dita que é, né? A gente vive praticamente uma ditadura, querido. É quase isso, tá? Mas como o nome ainda é democracia, então, ou seja, na democracia a voz do povo é que fala. É ela que elege as pessoas que vão representar ela. Então não é errado falar mal, queridos, né, da liderança, se ela não está fazendo aquilo que aqueles que votaram nela pediram, esperam que ela fizesse. Então, de fato, né, essa questão, às vezes eu falo assim, não se levanta contra as pessoas, falam assim, puxa vida, às vezes estou questionando o que o governo está fazendo, o que os ministros estão fazendo, isso está errado. Não, não é bem assim, queridos, tá? Porque na democracia você tem o direito. Só que como nós não estamos vivendo plenamente uma democracia, está caminhando, já está a maior parte, já está para uma... fugiu a palavra agora, acabei de falar, né? Uma ditadura, né? Então pessoas estão sendo perseguidas por opiniões, coisas que não deveriam ser feitas. Então pessoas estão perseguidas, estão sendo presas por opiniões. Então é um risco que cada um vai correr, mas não é errado espiritualmente você se posicionar, porque teoricamente, na democracia, os políticos são representantes do povo. Amém, queridos? Então eu queria deixar isso bem claro também, porque às vezes alguém vai falar assim, puxa, o pastor não quer que a gente se manifeste. Não, faça tudo com responsabilidade, com entendimento, e faça tudo, queridos, na direção de Deus. Tá bom? Se você acredita que você está certo, você está fazendo para melhorar o Brasil, que você tem esse chamado, fique em paz, queridos. De fato, existe mesmo esse chamado, né? Então, tem pessoas que Deus vai colocar para esse chamado. Não é o meu chamado. Então, às vezes eu falo e eu trago muito para o meu chamado, daí eu acabo, às vezes, algumas pessoas vão se sentir barradas. O pastor disse que não é bom, né? Não. Então, naquilo que é lei, que é permitido na lei, fique em paz, queridos. O que você não pode fazer é se levantar contra, né? A tua obrigação, seja qual for a autoridade, seja ela na democracia ou não, é você orar. Então, ore e abençoe, queridos, tá? Essa é a obrigação de todo cristão. A pessoa está fazendo os atos dela, não estão correspondentes ao que está escrito na lei, né, do que rege o Brasil, né? No caso, a nação. Então você pode sim, teoricamente você poderia se manifestar, só que hoje se manifestar você corre risco, tá bom? Então que fique claro isso, tá? Então na democracia não é como na monarquia. Na monarquia, se você falar do rei, mal do rei, você pode perder a cabeça, você tá pedindo para morrer, né? E na democracia é diferente, queridos, né? Então só que a gente não vive uma democracia, mas oficialmente ainda é uma democracia, né? Na prática não é bem assim.
Glória a Deus. Então fique em paz, tá? Que às vezes as pessoas postam algumas coisas de política, às vezes pode pensar, o pastor ele já pregou que não é certo se levantar. Não é se levantar, é você se pronunciar a respeito daquilo que está escrito na Constituição, que é certo e que é errado. Fique em paz, querido. Você tem a minha bênção, tá? No temor de Deus, né? Em oração. Fique em paz. Você acredita pela fé que você está certo. Então é a tua fé que conta. Você está abençoado. Pela minha parte, você está abençoado, tá bom? Mas faça somente aquilo que Deus chamou você para fazer, querido. Tá? Cuida com isso, tá? Cuida com isso, porque talvez possa sofrer desnecessariamente. Se você sofrer por estar certo, querido, glória a Deus, assim que todo cristão vai sofrer. Por causa de Cristo, especialmente, né? Mas por estar se metendo em algo que você não foi chamado, daí não vale a pena, né? Não vale a pena a gente ficar batendo cabeça em coisas que Deus nos chamou. Nós somos soldados de Cristo, tá bom? Então tem esse entendimento, queridos, em nome de Jesus. Voltando aqui que eu estava falando, a respeito dos levitas. Então os levitas eles tinham um chamado diferente. Eles não sairiam à guerra. Poderia ter levitas que estavam ali, pai, deixa eu lutar, pai, eu não quero lutar, eu quero ajudar, pai. Por que estão precisando de homens lá? Imagina o pai falando, filho, você precisa entender que a vitória começa conosco, que é o espiritual. É tão espiritual, queridos, que você conhece a primeira batalha que o Moisés vai enfrentar, queridos. Né? Enquanto ele estava com as mãos erguidas, o povo de Israel prevalecia. Começou a cansar as mãos e os inimigos começaram a prevalecer. Ao ponto, né, o Arão e o Ur, acho que é, né? O Ur e o Arão segurarem, sentarem o Moisés numa pedra e cada um de um lado segurar um braço dele. E ele conseguiu ficar até que o Israel derrotasse todos os seus inimigos. Ou seja, a guerra é espiritual, queridos. A chuva é espiritual, o oxigênio é espiritual, a bênção é espiritual, a maldição é espiritual, a gripe é espiritual, o resfriado é espiritual. Tudo que é bom ou ruim, tudo que acontece no mundo físico, primeiro ela acontece no espiritual, para depois se manifestar no físico. Então, quando os crentes, Deus está falando aqui para o povo dele, ó, vocês têm esse entendimento, tá? E hoje para nós a igreja é a mesma coisa. Jesus falou, a vossa luta, vou falar mais do que eu falei para eles, a vossa luta não é contra a carne nem sangue. Aí ele diz assim, ó, muitos reis e profetas queriam ver e ouvir o que vocês têm visto e ouvido e não puderam. Então, se eu estou falando a vocês, não desprezem o que eu estou falando, porque eu vou cobrar de vocês. Forte isso, queridos, né? Então, os levitas, ó, mas porá os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre os seus utensílios, sobre todas as coisas que pertencem a ele. O tabernáculo. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e o administrarão, e acamparão ao redor do tabernáculo. Eles vão morar ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas os desmontarão. É só eles que têm esse trabalho, é o ofício deles. É os obreiros, né? Os levitas eles eram como obreiros. E dentre os levitas tinham os sacerdotes, que seriam hoje os pastores, bispos, apóstolos. O que é um bispo, pastor? Um bispo é praticamente um pastor de pastores, né? E o apóstolo é representante de Deus sobre toda a igreja, com dons diferentes, queridos, tá? Você vê que o dom do apóstolo Pedro era bem diferente do dom do apóstolo Paulo. O chamado de cada um deles, até um era casado, outro não. Ou seja, as pessoas têm muito de comparar. Olha, o apóstolo Paulo era assim, então o apóstolo B tem que ser assim. Eu também tenho chamado apostólico. Ah, o pastor tem que ser como o apóstolo Paulo. Não, porque o apóstolo Paulo é o apóstolo Paulo. Ele já foi chamado com um ministério diferente. Deus falou assim, eu vou mostrar para ele o que importa sofrer pelo meu nome. Por quê? Porque ele era um perseguidor da igreja. Então o sofrimento dele é dele, é particular dele. Glória a Deus que ele preencheu a sua coroa e venceu. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que preencher minha coroa, assumir o meu ministério e fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Glória a Deus por isso. Mas não me comparando com ele. Amém? Nem com ninguém. Nem você comigo, nem eu com você. Cada um tem o seu chamado. 51. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desmontarão. E quando o tabernáculo for fixado, os levitas o montarão. E o estranho que se aproximar dele morrerá. Ou seja, não venha outra pessoa querer ajudar com boas intenções. Não pode. Só os levitas foram consagrados para isso. Forte demais. Queridos, é muita coisa, é muito forte essa parte aqui, porque hoje explica muita coisa nas igrejas. Pessoas, às vezes, ela é obreira numa igreja, ela sai porque deu um escândalo na igreja, uma divisão, ela vai abrir uma igreja própria. Que loucura que ela faz. Ela não tem esse chamado para fazer isso, queridos. Às vezes até aparentemente dá certo, começa a vir gente, começa a vir igreja, porque não é de Deus. Então o diabo não se opõe. A igreja cresce, começa a dar dinheiro. Por que o diabo permite que isso aconteça? Para que continue no erro.
Mas Deus não tem nada a ver com aquilo. Aquilo é uma coisa da carne. Aí depois, quando puder, o Satanás vai fazer o quê? Vai tirar a venda dos olhos quando for tarde demais. Quando a vida estiver destruída, casamento, membro, muita gente sofrendo. Aí, ó, que você... Ah, meu Deus, não devia ter feito. Mas, ou seja, né, cada um precisa entender hoje, queridos. Deus é luz. E na sua luz ele revela. O que a luz faz? Ela revela. Então, na luz de Deus, ele está revelando o que está acontecendo para que você não cometa erros. E os filhos de Israel armarão suas tendas, cada homem junto ao próprio acampamento, cada homem junto à própria bandeira, segundo os seus exércitos. Então, cada tribo vai ser na sua tribo. A bandeira é as tribos, né? Cada homem vai se juntar ali, as tribos, cada tribo, né? Tem a maneira depois que foi colocado. Versículo 53. Porém, os levitas acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. E os levitas ficarão encarregados do tabernáculo do testemunho. E assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Glória a Deus. Então, quem que era? Os levitas que estavam próximos do tabernáculo, ou seja, próximo de Deus, para abençoar o povo em geral. Hoje nós somos um povo de sacerdote, mas Deus de fato colocou uma igreja, queridos, né? Presbíteros, diáconos, ou o apóstolo Paulo está falando, ó, os diáconos, os bispos que querem ser bispos, que ele diz ali que não sejam, que seja marido de uma só mulher, não seja dado ao vinho, né? Que governe bem a sua própria casa, ou seja, queridos, né? Então existem essas hierarquia na igreja. Aí o apóstolo Paulo fala, primeiramente os apóstolos, depois os profetas, evangelistas, pastores e mestres, e assim por diante. Existe essa hierarquia na igreja. Todos nós somos sacerdotes, todos, mas existe a hierarquia eclesiástica, queridos, tá? Existe essa hierarquia, precisa ser respeitada. Quando ela é desrespeitada, ou seja, Deus é desrespeitado. Glória a Deus, queridos. Sabe que continuamos mais? Ainda dá tempo de fazer mais um? Deixa eu ver. Números capítulo 2. Agora vai vir uma genealogia, né? Vamos indo acelerando, porque o livro vai ter bastante genealogia, o livro de Números, né? E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: cada filho de Israel armará sua tenda junto à sua própria bandeira, com as insígnias da casa de seus pais. Ao redor do tabernáculo da congregação armarão suas tendas. Então o tabernáculo estava no meio, então as tribos eram 3 tribos para cá, 3 para cá, 3 para cá e 3 para cá. E os levitas ficavam na ponta, assim, perto do tabernáculo, né? 3 tribos, 3 tribos. Dessa maneira era dividido, né? Ao lado do oriente, né? Ao lado do sol nascente, armarão as tendas as bandeiras de Judá, segundo seus exércitos. Naasson, filho de Aminadab, será o capitão dos filhos de Israel. Os seus exércitos que foram contados dele eram 74.600. E a tribo de Zacar acampará próximo a ele, e o Natanael, filho de Zoar, será o capitão dos filhos de Zacar. E seu exército, os que foram contados deles, eram 54.400. Depois, a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será o capitão dos filhos de Zebulon. E o seu exército, os que foram contados deles, eram 57.400. Todos que foram contados no acampamento de Judá eram de 186.400, segundo seus exércitos, e esses marcharão primeiro. Então esse era do lado oriental, queridos, né? Seria o nosso lado direito, né? Olhando de cima para baixo. No lado sul estará a bandeira de Ruben, segundo seus exércitos. O capitão dos filhos de Ruben será Elisur, filho de Sedeur. E o seu exército, e os que foram contados deles, eram 46.500. E do seu lado acampará a tribo de Simeão. E o capitão dos filhos de Simeão será Selumiel, filho de Zurizadai. E o seu exército, e os que foram contados deles, eram 59.300. Depois da tribo de Gade, o capitão dos filhos de Gade será Eliasaf, filho de Deuel. E os seus exércitos, que foram contados deles, eram 45.650. Todos que foram contados no acampamento de Ruben eram de 151.000, do lado sul, né? 450. Então vou ler de novo. Eram 151.450, segundo os seus exércitos, e esses marcharão na segunda fila. A seguir,
partiu o tabernáculo da congregação com o acampamento dos levitas. No meio do acampamento, da mesma maneira como acamparam, também marcharão. Cada homem em seu lugar segundo as suas bandeiras. Então seria uma parte da tribo para cada lado, né? Os levitas. E o capitão dos filhos de Efraim será Elisama, filho de Amiúde, e os seus exércitos que foram contados dele eram 40.500. Ao seu lado, a tribo de Manassés, e o capitão dos filhos de Manassés era Gamaliel, o filho de Pedazur. E os seus exércitos que foram contados deles eram 32.200. A seguir virá a tribo de Benjamim, e o capitão dos filhos de Benjamim será Abidã, filho de Gideone. E os seus exércitos que foram contados deles eram 35.400. Todos que foram contados no acampamento de Efraim eram 108.100, segundo os seus exércitos, e marcharão na terceira fileira. A bandeira do exército de Dan está ao lado norte. Então agora do norte. Ao lado de seus exércitos. Ó. E o capitão dos filhos de Dan será Aiezer, filho de Amizadai. E os seus exércitos que foram contados deles eram 62.700. E a seu lado acampará a tribo de Asser, e o capitão dos filhos de Asser será Pagiel, filho de Ocrã. E o seu exército, e os que foram contados deles, eram 41.500. A seguir virá a tribo de Naphtali, e o capitão dos filhos de Naphtali será Aira, filho de Enã. E o seu exército, e os que foram contados deles, eram 53.400. Todos que foram contados no acampamento de Dan foram 157.600. E esses marcharão na última fileira, com as suas bandeiras. Então, do norte seria a última fileira. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos que foram contados dos acampamentos, segundo seus exércitos, eram 603.550. Então, 603.550 era a quantidade do exército que puxava, né, a espada. Porém, os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel assim fizeram, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim acamparam ao lado de suas bandeiras. E assim marcharam cada um segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais. Amém. Glória a Deus, queridos. Vamos deixar assim, que é bastante leitura. Começa a baralhar minha vista, a língua começa a enrolar, porque eu leio muito, né? Um nome diferente. Tô brincando, queridos, né? Mas glória a Deus pela nossa leitura. Amém? Deixa eu abrir a tela ali. Faz assim com as suas mãos, queridos. Deixa eu abençoar para vocês. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam sobre a vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém. Diga obrigado, Jesus. Glória a Deus, queridos. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês e até amanhã com mais um programa Alicerçados no Amor de Deus, a partir das 21 horas, né? Amanhã, quinta-feira, vai ser também simultâneo, né? Com a Rádio Aliança FM aqui de Paranaguá, tá bom? Então Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser.